Oi, galera do bem. Voltando do lugar que eu parei. Por quê? Porque eu não posso deixar de comentar que no caso de deputados e senadores, antes da emenda 35, existia uma imunidade formal que não existe mais. Quem retirou foi a emenda constitucional número 35. Antes, para deputados e senadores serem processados, a casa respectiva tinha que autorizar. Veio a emenda 35 e retirou essa possibilidade. Por isso, coloquei aqui a jurisprudência relacionada a esse tema. Olha aqui o que é que ele diz no final. É que está suprimindo a imunidade meramente processual antes existente, suprimindo a imunidade meramente processual antes existente, opera desde logo e alcança a queixa-crime no estádio em que se encontra o feito. Isso aqui foi um julgado do STF, onde a emenda constitucional 35 trouxe a retirada da imunidade processual antes existente e se aplicava já, a queixa-crime, a crimes cometidos anteriormente. Por isso que ele recebeu a queixa-crime. Só para ficar bem claro que hoje não existe mais essa imunidade anteriormente existente, que é a de condição de admissibilidade do processo no caso de deputados e senadores. Ainda existe a do presidente, do vice e dos ministros de Estado, mas em relação a deputados e senadores não existe mais. Lê essa jurisprudência, você vai entender ela bem direitinho. Agora eu venho para outra imunidade formal que surgiu com a emenda 35, para substituir essa, Verdade, parágrafo 3º, 4º e 5º, que é a imunidade formal quanto à suspensão do processo. Olha só o que acontece aqui, vamos ler. Recebida a denúncia contra o senador ou deputado por crime ocorrido após a diplomação, o STF dará ciência à casa respectiva que, por iniciativa de partido político nela representado e pelo voto da maioria de seus membros, poderá, até decisão final, sustar o andamento da ação. Olha aqui, redação dada pela emenda 35, que foi a que modificou isso aí. Malu, não entendi nada, meu filho, é você e a humanidade que não entende. Mas você vai entender agora. Olha só, o que é que acontece? Está aqui. O Procurador-Geral da República denuncia um deputado ou um senador perante o STF. Quando o STF recebe a denúncia, aí ele comunica à casa. Se for deputado, Câmara dos Deputados. Se for um senador, Senado Federal. Aí o partido político nela representado, geralmente é o partido político daquele que está sendo processado, Porque alguém tem que ser por ele. Até porque senão ele vai jogar a merda no ventilador e vai denunciar todos do partido. Aí o partido político entra com pedido de sustação na mesa diretora respectiva. Aí a casa tem que deliberar no prazo de 45 dias. E esse prazo é improrrogável. Esse pedido de sustação. Se por maioria absoluta eles entenderem pela suspensão do processo, só manda o STF suspender. Malu, manda? Como assim? É verdade. É por isso que eu digo aqui, que você sabe que quem tem a função de processar e julgar é o Supremo Tribunal Federal. Aí o legislador vai olhar para o STF e dizer assim, meu amigo, suste aí o processo do deputado e senador, porque nós, pela maioria absoluta, entendemos que você vai suspender. É a mesma coisa de dizer assim, STF, você e as cabas passando no meio da rua, para mim é a mesma coisa, Malu, e ele tem de que data a que data para fazer esse pedido de sustação? Do momento que ele recebe a comunicação do STF, da ciência do recebimento da denúncia, até a decisão final, ele pode fazer esse requerimento de sustação, o partido político. Agora, feito o requerimento de sustação, ele só tem 45 dias improrrogáveis. Pegadinha da prova, olha o parágrafo 4º. O pedido de sustação será apreciado pela casa respectiva no prazo improrrogável de 45 dias,
do seu recebimento pela mesa diretora. Aí eles botam assim na prova. O pedido de sustação será apreciado pela casa respectiva no prazo de 45 dias, prorrogável uma única vez por igual período. Aí você, tudo é prorrogado mesmo nessa Constituição, deve estar certo, pois vai estar errado, porque esse prazo é improrrogável. Entendi, Malu. Agora, ó, a sustação do processo suspende a prescrição enquanto durar o mandato. Gente, isso é lógico, né? Já pensou? Suspende o processo, aí não suspende a prescrição, muitos crimes estarão prescritos depois que acabar o mandato. O mandato de um senador são 8 anos. Situação? Não. Outro detalhe importante, ele só vai ter direito a essa imunidade formal quanto à suspensão do processo, presta atenção aqui, ó. Por crime ocorrido após a diplomação. Pelo amor de Deus, não esqueça disso. Outro dia caiu na prova um caso, e o caso estava todo correto. O único problema é que o crime tinha sido cometido antes da diplomação. Aí, nesse caso, ele não vai ter direito a essa imunidade aqui, tá? Então, cuidado. Isso é quanto à imunidade material e imunidade formal. Agora, quanto à prerrogativa, tá aqui no parágrafo 1º do artigo 53. A prerrogativa de deputados e senadores. Olha só. Os deputados e senadores, desde a expedição do diploma, e aqui respeita ao princípio da atualidade. Na verdade, as imunidades de deputados e senadores sempre são a partir da diplomação e duram enquanto durar o mandato. No caso da prerrogativa, se ele responde um processo no 1º grau, por exemplo, normal, como qualquer pessoa, aí se ele se elege deputado ou senador, aí o processo se desloca para o STF. Se, por exemplo, ele está lá no STF, ele é deputado e senador, o processo está lá no STF, e aí termina o mandato, desce para o mesmo local que eu e você seríamos processados e julgados. Porque é enquanto durar o mandato, essa prerrogativa de foro. Mesmo que o crime tenha sido cometido antes dele ser deputado e senador, tá? Porque a prerrogativa de foro puxa. Malu, e se eu cometer um crime com um deputado ou senador, eu não sendo parlamentar? Não é por isso que eu digo que a Lidiane vive dizendo que vai ser ministra do STF. E eu digo para ela que ela vive sonhando que ela não vai ser ministra do STF, porque ela não conhece nem a presidente, quanto mais, né? E tem que ser nomeado pelo presidente. Mas ela disse que vai ser ministro do STF. Eu estou para fazer uma campanha, #Lidiane, ministro do STF. Minha gente, aí eu fico brincando com ela, porque eu digo que ela só chega no STF se ela cometer um crime em conluio com o deputado federal, com o senador. Aí ela vai para o STF sem dúvida. Eu não tenho preocupação em relação a isso. O fato é que se ela, por exemplo, Lidiane Coutinho, cometer um crime com um deputado ou senador, ela vai ser processada e julgada no Supremo Tribunal Federal. Só assim ela chega no STF. Olha a situação, Malu, é sério? Olha a súmula 704 do Supremo Tribunal Federal. Não viola as garantias do juiz natural, da ampla defesa e do devido processo legal a atração por continência ou conexão do processo do corréu ao foro por prerrogativa de função de um dos denunciados, que tem prerrogativa de foro. Olha a súmula dessa. Mas, Malu, isso tem exceção? Tem. Eu coloquei aqui até para vocês essa ementa, que é uma ação penal, onde ele diz: o fato de um dos corréus ser deputado federal não impede o desentranhamento do feito com base no artigo 80 do Código de Processo Penal, a possibilidade de separação dos processos, quando conveniente a instrução penal é aplicável também em relação ao crime de quadrilha ou bando. Né? Aí tem as exceções, mas a regra é que ele puxe, tá? Súmula 451 do STF. A competência especial por prerrogativa de função não se estende ao crime cometido após a cessação definitiva
do exercício da função. É aquilo que eu estava dizendo para vocês. Né? Acabou o mandato, aí acaba a prerrogativa de foro. Embora eu já tenha visto decisão do STF, que quando começa o julgamento no STF, aí não cabe mais declinar dessa competência para ir para o primeiro grau, não. Porque, gente, olha só, olha a confusão. A pessoa não é deputado e senador, aí está sendo processado. Aí se torna deputado e senador, aí o processo sai do primeiro grau lá para o STF. Aí ele está sendo processado e julgado no STF. Aí quando começa o julgamento, que ele sabe que vai ser julgado, aí ele renuncia. Aí desce para o primeiro grau, começa tudo de novo. Isso aí é uma esculhambação. Então, para evitar isso, né? Aí, ó, crime doloso, outra emenda, doloso contra a vida imputada a parlamentar federal. Competência do STF. Versus competência do Tribunal do Júri. Por quê? Porque é aquilo que eu já comentei anteriormente com vocês. Quando a prerrogativa de foro é estabelecida na Constituição Federal, prevalece a prerrogativa de foro em relação ao Tribunal do Júri para crimes dolosos contra a vida. E isso aqui é interessante também, olha só, que foi aquela operação denominada sanguessuga, né? Apuração do envolvimento de parlamentar quanto à ocorrência de supostas práticas delituosas, sob a investigação da denominada Operação Sanguessuga. Considerações doutrinárias e jurisprudenciais acerca do tema da instauração de inquéritos em geral e dos inquéritos originários de competência do STF. A jurisprudência do STF é pacífica no sentido de que, nos inquéritos policiais em geral, não cabe a juiz ou tribunal investigar de ofício o titular de prerrogativa de foro. Qualquer pessoa que, na condição exclusiva de cidadão, apresente notícia-crimes, diretamente a este tribunal, é parte manifestamente ilegítima para a formulação de pedido de recebimento de denúncia para apuração de crimes de ação penal pública incondicionada, precedentes. Isso aqui, especialmente, a jurisprudência do STF é pacífica no sentido de que, nos inquéritos policiais em geral, não cabe a juiz ou tribunal investigar de ofício o titular de prerrogativa do foro. Agora, diferenças entre a regra geral, o inquérito policial disciplinado no Código de Processo Penal e o inquérito originário de competência do STF, regido pelo artigo 102, inciso 1, a linha B da Constituição Federal e pelo regimento interno do STF. Olha o que é que ele diz. Se a Constituição estabelece que os agentes políticos respondem por crime comum perante o STF, não há razão constitucional plausível para que as atividades diretamente relacionadas à supervisão judicial, abertura de procedimento investigatório, sejam retiradas do controle judicial do STF. Ou seja, quem tem prerrogativa de foro para ser processado e julgado nas infrações penais comuns no Supremo Tribunal Federal, quem vai dirigir o inquérito é o próprio Supremo Tribunal Federal. Olha aí, viu, polícia? Esse aqui é um recado direto para a Polícia Federal. Não é você não, viu, meu amigo? É o Supremo Tribunal Federal. Aí tá, eu venho falar agora de outras imunidades. Falei sobre a imunidade material, as imunidades formais, falei sobre a prerrogativa de foro, agora eu venho para outras imunidades que estão aqui nos parágrafos 6º, 7º e 8º. Os deputados e senadores não serão obrigados a testemunhar sobre informações recebidas ou prestadas em razão do exercício do mandato, nem sobre as pessoas que lhes confiaram deles receber informações. Tranquilo. A incorporação às Forças Armadas de deputados e senadores, embora militares e ainda que em tempo de guerra, dependerá de prévia licença da casa respectiva. Ou seja, ele pode ser militar, deflagrado a guerra, ele só vai para a guerra se a casa licenciar. As imunidades de deputados e senadores subsistirão durante o estado de sítio. Eu chamo essa imunidade aqui de imunidade das imunidades. Só podendo ser suspensos mediante o voto de 2/3 dos membros da casa respectiva,
Nos casos de atos praticados fora do recinto do Congresso Nacional, olha os requisitos, que sejam incompatíveis com a execução da medida. Tem que ter sido declarado o estado de sítio, eles têm que estar fora do recinto do Congresso Nacional, pelo voto de 2/3, e ele tem que cometer um ato incompatível com a execução do estado de sítio. 4 requisitos aqui, tá? Para que as imunidades estejam suspensas, senão elas não estarão. O artigo 54 são as chamadas proibições. Aqui você tem que observar só o seguinte, quando ele diz, os deputados e senadores não poderão, desde a expedição do diploma, o inciso 1, e no inciso 2, desde a posse. Já se lembrou o que é que eles fazem, né? O que é que a prova faz, o que é que a organizadora faz, especialmente o CESP. Coloca assim, deputados e senadores não poderão, aí vem para a linha D, ser titulares de mais de um cargo ou mandato público eletivo. Aí bota assim, desde a diplomação. Aí você passa meia hora para se lembrar, era desde a posse ou desde a diplomação. Às vezes passa para outra questão da prova, ainda fica com aquilo martelando na sua cabeça. Faça o seguinte, memorize só o inciso 1, tá de bom tamanho. O resto é desde a posse. Ó, desde a expedição do diploma, deputados e senadores não poderão firmar ou manter contrato com pessoa jurídica de direito público, autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista ou empresa concessionária de serviço público. O problema é que tem uma exceção, salvo quando o contrato obedecer a cláusulas uniformes. Isso aqui é desde a diplomação. Pegadinha, em nenhuma hipótese poderão deputados e senadores, desde a expedição do diploma, firmar ou manter contrato com pessoa jurídica de direito público. Aí você não se lembrou da exceção, botou certo. E vai estar errado. Porque ele diz, salvo quando o contrato obedecer a cláusulas uniformes. Malu, Jesus, Maria, José, salvai todas as almas. O que significa isso? Isso significa, por exemplo, que um deputado e senador, ele for assinar um contrato de uma sociedade de economia mista num banco. Um contrato para abertura de uma conta corrente. Ele não pode contratar com o banco? Pode. Por quê? Porque aquele contrato de abertura de conta corrente é uniforme, é igual para todo mundo, é um contrato de adesão. Não tem cláusulas diferenciadas, porque ele é deputado ou senador, tá? Então, esse é o exemplo daqui. Também, desde a expedição do diploma, deputados e senadores não poderão aceitar ou exercer cargo, função ou emprego remunerado, inclusive os que sejam demissíveis ad nuntum, de livre nomeação e livre exoneração, nas entidades constantes na linha anterior. O resto é desde a posse. Aí eu venho para o artigo 55 para dizer quando é que deputados e senadores perdem o mandato. Oh, isso aqui não está caindo não, viu? Está despencando. Quem infringir qualquer das proibições estabelecidas no artigo anterior, no 54, cujo procedimento for declarado incompatível com o decoro parlamentar, valei-me, o que significa um ato declarado incompatível com o decoro parlamentar? Parágrafo 1º, ó, tá aqui. É incompatível com o decoro parlamentar, além dos casos definidos no regimento interno, o abuso das prerrogativas asseguradas a membros do Congresso Nacional ou a percepção de vantagens indevidas que você conhece pelo nome de mensalão. Malu, entendi tudo agora. Que mais? Que eles perdem o mandato. Que deixar de comparecer em cada sessão legislativa a terça parte das sessões ordinárias, não são extraordinárias, da casa a que pertencer, salvo licença ou missão por esta autorizada. Se ele tiver de licença ou tiver em missão, aí ele não perde. Que perdeu tiver suspenso os direitos políticos, quando decretar a justiça eleitoral nos casos previstos nesta Constituição. Que sofrer condenação criminal em sentença transitada em julgado. Aí você, oba, nesse caso eles vão perder, vai ser cassado o mandato. É, realmente vai ser cassado, mas a perda ainda vai depender de uma decisão da casa respectiva. Malu fala sério, seríssimo. Olha o parágrafo 2º, que o parágrafo 2º é caso de cassação do mandato eletivo. Nos casos do inciso 1, 2 e 6, quais são os casos?
que infringir qualquer das proibições do artigo 54, que cometer um ato declarado incompatível com o decoro parlamentar e morra, sofrer condenação criminal transitada em julgado no STF. Gente, foi o caso do Donadon. O Donadon foi processado e julgado no STF, condenado com trânsito em julgado. O Brasil é o único país que tem um deputado federal preso, cumprindo pena. Que tinha, né? Porque agora ele já perdeu o mandato. Mas tinha. Resultado, sofreu uma condenação criminal transitada em julgado? Olha só, a perda do mandato será decidida pela Câmara dos Deputados ou pelo Senado Federal por maioria absoluta, mediante provocação da respectiva mesa ou de partido político nela representado no Congresso Nacional, assegurada a ampla defesa. Estão vendo que foi alterado pela emenda 76? Pois é, antes aqui era voto secreto. Aí veio a emenda 76 de 2013, viu? E tirou o voto secreto. Agora é voto aberto, foi a emenda do voto aberto. Malu quer dizer que agora é aberto? Pois é, por isso que o Donadon foi cassado, porque o voto era aberto. Anteriormente, eles tentaram fazer, foi prejudicado o julgamento, porque teve algumas irregularidades, mas eles rapidamente fizeram e ele não perdia o mandato no julgamento, certo? Não foi cassado. Aí, como tinha algumas irregularidades, ele passou para um novo processo e agora, com o voto aberto, aí foi cassado. Mas Donadon ia ficar, se não fosse o povo. Que isso aqui é tudo fruto de rebelião da soberania popular, né? Enfim, esses casos são de cassação. Olha o parágrafo 3º, que são os outros casos. Aqui a perda não será decidida, ela vai ser declarada. Olha o que ele diz aqui. Nos casos previstos no inciso 3 a 5, que são os outros casos, a perda será declarada. Não é mais decidida. Aqui é a chamada extinção do mandato eletivo. Pela mesa da casa respectiva, de ofício ou mediante provocação. Veja que a cassação não pode ser de ofício. Mediante provocação de qualquer de seus membros ou de partido político nela representado no Congresso Nacional, assegurada a ampla defesa. Aqui vai ser declarado. Parágrafo 4º, a renúncia de parlamentar submetido a processo que vise ou possa levar à perda do mandato, nos termos deste artigo, terá seus efeitos suspensos até as deliberações finais de que trata os parágrafos 2º e 3º. Lógico, né? Iniciou o processo de cassação, de extinção, aí a renúncia fica, o pedido de renúncia posterior a isso fica suspenso. Se for renunciar, renuncia antes. E a Rede Globo sempre avisa. Você pode prestar atenção no jornal. Eles dizem assim, o deputado tal, senador tal, tem até hoje para renunciar. Por quê? Porque amanhã, se começar o processo de cassação de extinção, o pedido de renúncia dele vai ficar suspenso. Então, olha o detalhe, até a Rede Globo avisa. Eu tenho todo o tempo do mundo, né, Eduardo? Certo. Então, olha só. Para quem ainda ficou duvidando, Malu, em caso de condenação criminal transitada em julgado, ele ainda vai decidir. Esse é o posicionamento do STF. Está aqui o julgado para vocês. Olha o que é que ele diz. Aqui, bem aqui. Da suspensão dos direitos políticos e efeito da condenação criminal transitada em julgado, ressalvada a hipótese excepcional do artigo 55, parágrafo 2º da Constituição, resulta por si mesma a perda do mandato eletivo ou do cargo do agente político. Ou seja, a condenação, ela gera realmente a perda do mandato eletivo, mas ressalvado o artigo 55, parágrafo 2º. Pronto.
ele já diz que está ressalvado. Nesse caso, ele não perde. Quem vai decidir a perda é a casa respectiva. Esse é o entendimento do STF. Malu, houve tentativa de mudança desse entendimento? Houve. Na AP 470, que foi a AP do mensalão, Quincas, Malu, quem é Quincas? Barbosinha, né? Joaquim Barbosa. Tentou modificar isso, mas quando vieram os dois novos indicados no STF, o quórum foi maior para continuar com o posicionamento de que a perda será decidida pela casa respectiva. Quincas quis mudar isso, dizendo que não, que a perda era automática na hora que o STF decidisse. Mas não foi isso que ficou decidido no final. Prevalece ainda o entendimento de que, nesse caso, condenação criminal transitada em julgado, a perda será decidida pela casa respectiva. Artigo 56, não perderá o mandato o deputado ou senador. Aqui é que não perde. Investido no cargo de ministro de Estado, governador de território, secretário de Estado. Vai ser secretário de um Estado no Executivo. Secretário do Distrito Federal, de território. Agora, olha aqui, ó. Se for do município, só se for de prefeitura de capital. Se for ser secretário de município, tem que ser da prefeitura de capital. Não pode ser qualquer prefeitura, não. Ou chefe de missão diplomática temporária. Nesse caso, ele não perde o mandato. Mas ele pode, inclusive, optar pela remuneração do mandato. Olha o que é que diz o parágrafo 3º. Na hipótese do inciso 1, o deputado ou senador poderá optar pela remuneração do mandato. Ele opta aí por essa remuneração. Que mais? Também não perderá o mandato o deputado ou senador licenciado pela respectiva casa por motivo de doença, porque ninguém é de ferro, né? Nesse caso, até servidor público é assim. Ou para tratar sem remuneração, até servidor é assim, de interesse particular. Que aí eles botam na prova com remuneração, não, aqui é sem remuneração. Para tratar de interesse particular é sem remuneração, assim era demais, né? Desde que, neste caso, o afastamento não ultrapasse 120 dias por sessão legislativa anual. Tá? Anual, que já a gente vai estudar qual é. 2 de fevereiro a 17 de julho, 1º de agosto a 22 de dezembro são os períodos legislativos de uma sessão legislativa ordinária, que é o ano. Malu, e nesse caso, o suplente é convocado? Cuidado. O suplente é convocado no caso de vaga, de investidura em funções previstas neste artigo. Aí tá aqui, ó. O suplente será convocado nos casos de vaga, de investidura em funções previstas neste artigo, se ele for assumir o ministério, por exemplo, ou de licença superior a 120 dias. O suplente não é convocado quando a licença for menor que 120 dias, só se for superior a 120 dias. Tá, e se ocorrendo vaga não tiver mais suplente? Porque, por exemplo, senador só tem 2 suplentes. Olha o que é que ocorre. Novas eleições, Justiça Eleitoral vai trabalhar, né? Ó, ocorrendo vaga e não havendo suplente, far-se-á eleição para preenchê-la se faltarem mais de 15 meses para o término do mandato. Que é se faltarem mais de 15 meses, não são 15 meses, são mais de 15 meses para o término do mandato. Malu vai fazer eleição para preencher essa única vaga? Exatamente. Exatamente. Aí eu tenho 2 perguntinhas a fazer, que é jurisprudência do STF. Primeira, se um deputado e senador vai assumir um ministério, ele leva com ele as imunidades, leva a prerrogativa de foro. Segunda pergunta, e se o suplente não assumir, o suplente tem direito a alguma coisa? A situação. Olha aqui, esses 2 julgados do STF. O membro do Congresso Nacional que se licencia do mandato para investir-se no cargo de ministro de Estado não perde os laços que o unem organicamente ao parlamento. Consequentemente, continua a subsistir em seu favor a garantia constitucional da prerrogativa de foro
em matéria penal. Isso aí continua. Bem como a faculdade de optar pela remuneração do mandato. Mas isso aí está aí previsto no parágrafo 3º de 56. Da mesma forma, ainda que licenciado, cumpre-lhe guardar estrita observância às vedações e incompatibilidades inerentes ao Estatuto Constitucional do Congressista, assim como as exigências ético-jurídicas que a Constituição e os regimentos internos das casas legislativas estabelecem como elementos caracterizadores do decoro parlamentar. Não obstante, o princípio da separação e independência dos poderes e os mecanismos de interferência recíproca que lhes são inerentes impedem, em princípio, que a Câmara a que pertence o parlamentar o submeta, quando licenciado das condições supramencionadas, a processo de perda do mandato em virtude de atos por ele praticados que tenham estrita vinculação com a função exercida no Poder Executivo, uma vez que a Constituição prevê modalidade específica de responsabilização política para os membros do Poder Executivo. Isso é uma aula, essa jurisprudência, né? Olha, na hipótese dos autos, contudo, embora afastado do exercício do mandato parlamentar, o impetrante foi acusado de haver usado de sua influência para levantar fundos junto a banco, com a finalidade de pagar parlamentares para que, na Câmara dos Deputados, votassem projetos em favor do governo, que é o mensalão. Então, olha só, o que ele leva? A prerrogativa de foro e também a observância do decoro parlamentar. Mas ele não leva a imunidade material nem a imunidade formal, tá? E ele não pode ser processado e julgado na Câmara dos Deputados, do Senado, por crime de responsabilidade, se ele cometeu o crime como ministro de Estado. Aí ele vai ter o julgamento como ministro de Estado no Executivo. É isso que ele quer dizer aqui. Outra emenda importante: o suplente, em sua posição de substituto eventual de membro do Congresso Nacional, não goza, enquanto permanecer nessa condição, das prerrogativas constitucionais deferidas ao titular do mandato legislativo, tanto quanto não se lhe estendem as incompatibilidades que, previstas na Carta Política, incidem unicamente sobre aqueles que estão no desempenho do ofício parlamentar. A Constituição da República não atribui ao suplente de deputado federal ou de senador a prerrogativa de foro ratione muneris, né, em razão do munus, perante o STF, pelo fato de o suplente, enquanto ostentar essa específica condição, não pertencer a qualquer das casas que compõem o Congresso Nacional. Então fica bem claro aí, a gente termina o vídeo, próximo vídeo a gente continua para fazer uma comparação com o legislativo, estadual, distrital e municipal e, para, claro, resolver exercícios.